Contrato de gaveta para compra e venda de imóveis. Tem validade jurídica? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Vamos lá. Ter validade jurídica? Até tem. Assim como um papel manteiga escrito que você fez algo com alguém, fez um negócio com alguém, mediante assinatura desta pessoa. Então, todos esses elementos, o contrato de gaveta, o contrato escrito, o contrato verbal, são elementos de prova. Mas em se tratando de bens imóveis, alguns cuidados a gente tem que ter. Bens imóveis, diferentes dos bens móveis, somente são transferidos com a averbação no cartório de registro imobiliário. Não se transfere a propriedade de bens imóveis com a entrega, com a posse, com a chave da casa. No momento que você entra na casa, você ainda não é o proprietário. Você pode até ser o possuidor. Então, observem, cuidados especiais são exigidos na condição de transferência de bens imóveis. E aqui nós já começamos a trazer os problemas do contrato de gaveta em uma operação imobiliária. Imagine nos casos em que o vendedor, aquela pessoa que lhe vendeu um contrato de gaveta, ele possui uma dívida civil, uma execução fiscal, uma execução civil. Nesses casos, é muito comum que o credor, quando ingresse com ação de cobrança contra aquele devedor, faça as pesquisas de bens disponíveis no judiciário. Dentre elas, nós temos a pesquisa Cisbajude, aquela que procura ativos financeiros vinculados às contas bancárias que operam no sistema financeiro nacional, que tem liame de ligação com o Banco Central. Então, não havendo ativos financeiros, que é a parte mais líquida, é dinheiro, aplicações financeiras, não havendo isso, se evolui para pesquisar outros sistemas de controle de bens, como é o sistema Renajude da Justiça. Ele pesquisa por bens móveis, veículos, às vezes até algumas máquinas agrícolas precisam de registros específicos. Nós estamos passando por uma definição muito consistente sobre o que é um drone, se é um veículo aéreo não tripulado e assim exige a cobrança de IPVA ou não. Se ele não é um veículo aéreo, aí se dispensa. Então observe que o Renajude ele terá a capacidade de identificar os bens móveis. E superado isso, nós podemos ainda pesquisar o que é os registros de imóveis, as declarações de operações imobiliárias. E aí é onde está o problema do contrato de gaveta. Se você tem um contrato de gaveta que não levou a registro, isso quer dizer que o credor, em uma eventual execução, vai encontrar aquele bem imóvel como pertencente ao acervo de patrimônio do devedor. E aí você está em maus lençóis. Porque você vai precisar ingressar como terceiro, embargos de terceiro, como terceiro interessado, com qualquer razão de impenhorabilidade para convencer o juízo de que você comprou aquele imóvel antes da penhora, antes da restrição judiciária que foi inserida na matrícula daquele imóvel. E aí nós temos uma discussão que eu tenho absoluta certeza. Você não quer passar. A discussão de boa-fé, a discussão de legitimidade da operação de compra e venda é uma discussão subjetiva. É uma discussão que vai depender dos elementos de prova que você trouxer num processo judicial. E essa discussão não é nada agradável, principalmente quando nós estamos falando de um bem tão valioso quanto é um bem imóvel. E aliado a isso, nós ainda temos as garantias do crédito público quando a execução é uma execução fiscal, por exemplo. A execução fiscal tem firmes precedentes de que a má-fé, a fraude a credores ou a fraude à execução se constata a partir do momento em que iniciado o procedimento administrativo de fiscalização, iniciado o procedimento administrativo de autuação do contribuinte. Ou seja, se o fisco iniciou o procedimento de autuação em uma execução fiscal, ou não existe, portanto, execução. Estamos falando ainda da apuração do crédito, o auditor fiscal acha que aquele devedor deixou de recolher um tributo e já intimou ele para apresentar uma defesa. Veja que nesse momento não tem nenhuma anotação na matrícula do imóvel. Mas o que existe é a impossibilidade, muitas vezes, de se emitir uma certidão negativa de débitos fiscais.
porque aquela pessoa está respondendo a uma cobrança administrativa ou mesmo já tem uma certidão de dívida ativa, que não é uma execução fiscal, é ainda o encerramento do processo administrativo já expedida. Nesse momento, então, quando já existe a CDA, o judiciário é muito firme no sentido de dizer que não adianta vender os imóveis, porque você estaria dilapidando o seu patrimônio já sabendo que você é devedor de uma quantia de crédito público. E assim, a superioridade, a primazia do crédito público superaria a sua vontade de ter adquirido aquele imóvel. E nesse cenário, eu digo, é o pior cenário que você poderia estar, quando se configura fraude a credores. O fisco argui que havia um crédito a ser recebido sem execução fiscal e alguém dilapidou patrimônio em fraude a credores. Ele estaria, assim, desfazendo o seu procedimento de compra e venda, e esse imóvel seria inscrito na titularidade dos bens da União, do Estado ou do município. Isso tudo porque você tem um contrato de promessa de compra e venda que não levou a registro. Então observe que o risco de não levar esse contrato de promessa, um contrato de gaveta ao registro imobiliário é um risco extremamente significativo. Não orientamos esse tipo de operação. Outro risco muito comum no contrato de gaveta é o falecimento do vendedor. No contrato de gaveta, isso quer dizer que você não fez, muitas vezes, uma escritura pública de compra e venda. E esse vendedor não assinou a escritura pública de compra e venda. Você ainda não recolheu o ITBI sobre a transferência do imóvel. Ou seja, o seu contrato de gaveta não tem assinatura no ato formal. E quando o vendedor falece, inevitavelmente, ele não poderá mais assinar a escritura de compra e venda, e muito menos qualquer outro documento público necessário para você concluir essa transferência. E aí você vai precisar que os familiares abram um processo de inventário, que muitas vezes demoram-se anos, décadas, para que em algum momento, no momento que se apurar os bens que foram deixados pelo falecido, aí sim você se habilite nesse processo arguindo que, epa, esse bem não, esse bem ele me vendeu. E vai precisar de suprimento judicial para autorizar a transferência ao seu nome mediante o pagamento do ITBI. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia. Só teve mais dor de cabeça, precisou muitas vezes enfrentar um processo muito demorado para pagar as mesmas taxas e aí adicionou ainda as custas processuais e eventualmente honorários do seu advogado, que precisou lhe defender. Então não é uma boa estratégia ter um contrato de gaveta e não levá-lo a registro. E aqui fica a dica bônus. E doutor, mas eu não tenho condições de pagar o ITBI nesse momento e preciso comprar um imóvel porque é uma oportunidade muito boa. O que é que dá para ser feito? No máximo, o que você poderia utilizar de estratégia é fazer uma procuração por escritura pública, onde o vendedor lhe autoriza a ser procurador dele em vida ou em morte para representá-lo assinando escritura de compra e venda e demais atos de registro cartorários exclusivamente para a transferência de propriedade desse bem imóvel. Então, mesmo falecendo, você ainda poderia assinar a escritura de compra e venda no lugar do falecido, porque você fez uma procuração por escritura pública. E mesmo assim, o seu contrato de gaveta também precisa ter registro em cartório. Firmas reconhecidas, com carimbo e selo do tribunal, do cartório, onde você fez esse contrato de gaveta. Unindo esses dois documentos, ainda há uma luz no fim do túnel para você, e você postergou o pagamento do ITBI. Mas fora isso, você estaria com um problema muito grande, há um prazo muito longo para resolver se você tem um contrato de gaveta sem nenhum outro documento público capaz de transferir a propriedade desse imóvel. Mas, doutor Ricardo, quais são os custos para evitar esse contrato de gaveta? Você tem que pensar que para evitar o contrato de gaveta, você vai ter que pagar 2 emolumentos cartorários significativos. As custas para a escritura pública de compra e venda e as custas de levar essa escritura a registro no cartório de registro imobiliário. Elas são muito parecidas, inclusive. Se você pagou 5 mil, 6 mil na primeira, a outra custa mais ou menos a mesma coisa. Geralmente um pouquinho menos, tá? Mas elas são muito parecidas. E além dessas 2 escrituras que você teria que arcar, é necessário também pagar o ITBI, o Imposto de Transferência de Bens Imóveis.
esse TBI, ele oscila, mas em regra, um parâmetro de 4% sobre o valor da operação ou o valor de avaliação, o valor venal da prefeitura, é um parâmetro razoável. Ou seja, se você está falando de um imóvel de R$1 milhão, certamente você terá aproximadamente 40 mil para pagar sobre as taxas de ITBI. Se você está falando de um imóvel de R$500 mil, a alíquota de 4%, você teria mais ou menos 20 mil para pagar sobre a alíquota do ITBI, aliado àquelas duas custas dos emolumentos cartorários. Então, para quem está comprando um imóvel de R$1 milhão, R$40 mil não é tão caro assim. Né? Para quem está comprando um imóvel de R$500 mil, R$20 mil não é tão caro assim. E justifica concluir o procedimento de transferência para você não correr o risco de perder o seu imóvel, que lhe custou R$1 milhão, que lhe custou 500 mil, que lhe custou 400 mil. E aí eu já tiro os imóveis de 300 mil, porque na prática, em 2025, agosto de 2025, eu acho que a gente não encontra mais imóveis de 300 mil. Ou seja, as operações imobiliárias, elas são sempre muito custosas e elas precisam de segurança jurídica, se é que isso ainda existe no Brasil. E assim, o contrato de gaveta tem validade jurídica, mas não tem segurança jurídica. Aqui a gente vai falar agora de um conceito bem relevante, e essa dica aqui é para você que ficou até o final do vídeo. Imagine a situação, que deve ser uma situação bastante corriqueira, né? Pelo menos nós observamos isso com muita frequência aqui no escritório, das pessoas que mantêm união estável com pessoas que são viúvos do relacionamento anterior. Se você mantém a união estável, o seu companheiro ou companheira é viúvo no relacionamento anterior, então preste muita atenção nisso. O regime de comunhão da união estável, do casamento, o regime padrão, o regime geral, é o regime da comunhão parcial de bens. Mas para o viúvo que tinha filhos e não fez o inventário, o regime legal único e possível para ele é o regime da separação total de bens. Não importa que você tenha colocado na sua escritura pública que havia regime de comunhão parcial de bens, se o seu cônjuge, se o seu convivente em união estável é alguém que é viúvo, tinha filhos e não fez o inventário nem partilhou os bens da união anterior com os descendentes. Se está nessa situação, então ele está vivendo uma união estável com você sob o regime da separação total de bens. E assim, se vocês adquiriram conjuntamente um bem e não fizeram registro desse bem, se ele adquiriu esse bem e você se sente meieira ou participando da aquisição desse bem porque vocês conviviam em uma união estável pública e você acredita que o regime de vocês era o da união de bens, tome muito cuidado, porque pode ser que você sofra grandes decepções no momento da dissolução dessa união estável, se vocês vierem a se separar. E onde é que está isso, doutor Ricardo? Olha, isso está lá no Código Civil, no artigo 1523, que tem as causas suspensivas de quem não deve casar, quem não pode casar, e dentre elas, a descrita no inciso 1 é o viúvo ou a viúva que tiver filhos de cônjuge falecido enquanto não fizer o inventário de bens do casal e partilhar os herdeiros, não deve casar, por ser uma causa suspensiva. Aliado a isso, nós vamos caminhar para o artigo 1641 do Código Civil, que diz que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, e aqui leia-se, ou união estável. Inciso 1º, das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas na celebração de casamento ou união estável. Ou seja, se você está numa união estável com alguém que é viúvo, com filhos e que não fez a partilha, então você vive a união estável no regime da separação total de bens, mesmo que outro tenha sido definido por vocês. Tem direitos previdenciários? Tem sim. Tem direitos patrimoniais, talvez daquilo que você comprove onerosidade, comprove que você contribuiu, que você pagou, mas não sendo isso, não haverá nenhum tipo de partilha dos bens se vocês vierem a dissolver essa união estável. Então tome muito cuidado com isso. E é por isso que o contrato de gaveta não é o instrumento idôneo, apto e adequado para você finalizar
a aquisição de um bem imóvel, um patrimônio tão significativo. Portanto, leve ele a uma escritura pública de compra e venda, e a escritura pública de compra e venda leve a registro no cartório de registro. Aí sim, imprimindo inteiro o teor desse imóvel, a última linha, o último movimento é o reconhecimento do cartório de registro de que esse imóvel hoje pertence àquelas pessoas que estão descritas no último movimento do inteiro teor, tá bom? Então, dicas como essa você vai ver sempre por aqui. Observe com muito cuidado esses andamentos. Isso são dúvidas muito corriqueiras. Compartilhe e encaminhe esse vídeo para mais pessoas, para que a gente possa divulgar essa informação e trazer ao conhecimento essa matéria tão pouco conhecida daqueles que são os nossos compradores de imóveis, os realizadores do sonho da casa própria, tá bom? Então, fica um forte abraço e até os próximos vídeos.